Boa tarde, a graça e a paz de Cristo. É com prazer e com alegria que eu estou aqui, mais uma vez gravando este outro áudio, este outro vídeo, para que possamos juntos estar aprendendo acerca do nosso Messias, acerca do nosso Jesus, aprendendo com a verdade. O Messias disse que haverá perseguição na grande tribulação. E esta se dará dentro das sinagogas. Por quê? Porque elas fazem parte do sistema de todas as coisas do mundo. Paulo perseguia, mas ao se converter ao Evangelho, passou a ser perseguido. Fingiu-se de morto para não ser apedrejado. Foi açoitado, sofreu, padeceu, foi preso e por fim foi morto. Hoje a igreja segue o período oposto. Começou sendo perseguida, veja Efésios, a carta do Apocalipse, e termina como Laodiceia. Veja Éfeso, na carta de Apocalipse, a igreja de Éfeso, na carta de Apocalipse, termina como Laodiceia, também Apocalipse. Sendo poderosa em dinheiro, status, aliança, políticas, força religiosa, sociedades secretas, tendo apoio militar e principalmente da mídia. O jogo é tão sujo que tudo é feito por troca de interesses. Isso sem falar das convenções, doutores que se amontoam nos últimos dias e, com coceira nos ouvidos, não dão atenção à sã doutrina, mas voltaram-se para mentiras, invenções, inovações e substituíram a alegria do Espírito Santo por entretenimento. É desse sistema que o Messias está falando em Mateus 23 e em João 10, 4 e em Apocalipse 18, 4. Sai dela, povo meu. Nos últimos dois textos supracitados, o Salvador deixa claro que só Ele é o pastor e qualquer outro que use este título é mercenário. Note em Apocalipse 3 e em Apocalipse 18, 4 que Ele quer fora de todas essas coisas do mundo o seu povo, ou seja, o seu povo está nas denominações e religiões humanas. Leia Tiago 1, 26 e depois Tiago 1, 27. Vamos ler juntos. Tiago 1, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Ou seja, se você se considera santo, se você acha que você leu 30, 40, 50, 100 vezes a Bíblia e por isso é mais santo que alguém, mas não refreia sua língua, você está se enganando a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor nenhum. Não tem valor para nada. Essa é a religião que Deus não se agrada, a religião que vive de blá blá blá, vive somente de falácias. Agora, Tiago 1, 27, a religião que Deus se agrada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias vãs, mundanas. Em primeiro lugar, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada, embranquecida, sem manchas. A religião que Deus aceita é cuidar dos órfãos. Quem são os órfãos? Não é aqueles que não têm pai. Quando a Bíblia está falando dos órfãos, ela está falando daqueles que não têm uma cultura, aqueles que ainda não aprenderam a verdade.
Está falando daqueles que não têm quem os ensinem. Lembra de quando o eunuco estava indo? Quando o eunuco estava indo na estrada deserta, lendo um pergaminho. Pergaminho era só para príncipes, né? Só quem tinha dinheiro para ter um pergaminho na época eram os príncipes. Imagina só você, que ainda era um pergaminho de Isaías, do livro de Isaías. E o eunuco estava lendo, né? E Filipe correu, guiado pelo anjo, correu, se apressou e perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Vamos conhecer a Bíblia, meus amados. Você está entendendo o que você está lendo? E olha a resposta do eunuco: como poderei entender se não tiver quem me ensine? Entendeu? A religião que Deus se agrada é cuidar dos órfãos, é cuidar daqueles que não sabem, aqueles que ainda não conseguiram aprender. É você que já sabe ensinar aqueles que não conseguiram aprender, aqueles que são órfãos, que não têm pais que os ensinem. Aqueles que não têm quem os ensine. Cuidar das viúvas. Quem são as viúvas? Aquelas que os maridos morreram? Não, aqui não. Aqui viúvas são aquelas que não têm ninguém para as ajudar, que não tem ninguém para as guiar, para lhes protegê-las. Você sabia que você protege uma pessoa quando você ensina a verdade para ela? Você tanto apadrinha ela no sentido de torna-se pai dela, não pai no sentido de que, no mesmo sentido que hoje a religião coloca, eu estou colocando paternidade em cima de você. Não é esse tipo de paternidade, não. É aquela paternidade sadia que Jesus nos deu, a autorização em seu nome para falar. E as viúvas são quando você está ali do lado, ajudando a que eles aprendam a caminhar, a que eles aprendam a evoluir em suas dificuldades. E especialmente não se deixar corromper por filosofias mundanas. Se eu fizesse parte, se eu estivesse ensinando, como muitos dizem, se eu estivesse, mas quem diz são pastores evangélicos, se eu estivesse ensinando filosofias mundanas, eu não te ensinaria que você não precisa, que você não é obrigado a dizimar. Eu não te ensinaria que a obra de Jesus na cruz foi uma mentira? Não é isso que eu iria te ensinar? Porque quando eu te ensino que a obra de Jesus ela é perfeita, quando eu te ensino que ela é única e suficiente, se você crê que a morte de Jesus na cruz foi o suficiente para a salvação, então por que você necessita de um batismo para ser salvo? Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu as Escrituras. Porque se você entender de fato o que a Bíblia nos ensina, aí você entende o que é a obra de Jesus na cruz. Aí você entende o que é tetelestai. Você entende o que é liberdade. Essa é a religião que Deus se agrada. Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Não é você chegar um irmão para você e dizer, eu estou com fome, e você vamos fazer uma oração, irmão, e Deus vai te abençoar. Você faz uma oração, dá um tapinha nas costas e manda embora o irmão com fome. Não, isso não é a religião de Deus, isso é a religião de homens, e é o que a gente mais vê nos dias de hoje. Saindo dos círculos religiosos, destacados em Tiago 1,26, que vivem só de falácias, blá blá blás, e vindo para Tiago 1,27, na verdadeira e única religião para com o Pai. Os sistemas de todas as coisas do mundo são citados também por João, 1 João, também citados por João em 1 João 2,15. Vamos conferir. Olha só, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Está aí na tua Bíblia, está ali em cima, na parte de cima. Eu uso a Bíblia King James atualizada. No celular eu uso essa. E você pode comprar, pode baixar, pode fazer o que você quiser, ou pode pegar a sua Bíblia, você vai ver, vai mudar
há alguns sinônimos, mas o sentido é o mesmo. O sentido do texto é o mesmo. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. É quem que João está dizendo que não é para amar? Quem? Não ameis o Deus desse século, é isso? Não. Viu a coerência do texto? Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Porque tudo é matéria, tudo é vaidade, tudo é ego, tudo é diabo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Viu? Isso aqui serve para aqueles que estão lá construindo templos e correndo atrás de prosélitos. E lá em Mateus 23 diz que você torna 2 vezes ele mais filho do inferno do que você quando você consegue fazer um prosélito. É a tua Bíblia que diz. Está aí, está na tua Bíblia. Vamos ler o 16. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação, o ego, a matéria, a vaidade dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, das igrejas, das religiões mundanas, religiões do mundo criadas por homens, porque Jesus ele fez 4 convites. No primeiro ele disse: vende tudo que tu tens e dê aos pobres e me segue. Ele disse: abandona o mundo. Não era para vender as coisas somente, era muito mais profundo do que isso. Isso é só a parábola, é a hipérbole, é muito mais profundo do que isso. Ele disse: abandona os teus desejos da carne, abandona os desejos do mundo, o desejo de ter uma casa, de ter um carro, de ter isso, ter aquilo. Tu pode ter, não tem problema, mas isso tem que estar do lado de fora, não dentro do teu coração, tem que estar do lado de fora. Dentro do teu coração tem que estar eu. Aí Jesus vai no outro e diz: venha e me segue. E ele diz: eu preciso cuidar da minha família, preciso cuidar do meu pai. Ele já é velho, né? Eu tenho que, depois que ele morrer, né? Aí eu enterro ele e aí vou. E aí Jesus diz: deixe que os idosos cuidem dos idosos. Deixe que, né? Na tua tradução está assim: deixe que os mortos cuidem de seus mortos. E aí até o dia de hoje, esse texto é usado para refutar Jesus. Jesus que nunca se contradisse, né? Mas é usado para dizer: não, aqui, nesse caso aqui, Jesus foi contra os mandamentos que diz: honrarás o teu pai e a tua mãe para que te prolongue teus dias na terra. Mas é porque foi adulterado. Porque Jesus disse: deixe que os idosos cuidem dos idosos. Deixe que os teus familiares cuidem deles. Eu preciso de ti, homem, porque eu já estou indo. Teu pai ainda tu terás tempo de cuidar dele, talvez, mas eu já estou indo para Jerusalém para morrer. Outro queria seguir Jesus. Jesus diz: os pombos têm ninho, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que tu queres deixar as mansões que a religião te dá? Tem certeza que tu quer deixar a fama e o status que a religião te dá para me seguir? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. E ele não quis. E o 4º convite. Jesus disse: venha e me segue. Vamos lá. Mestre, eu quero te seguir. Mas primeiro, deixa eu ir lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe, na minha esposa, nos meus filhos. Deixa eu ir lá perguntar para eles o que eles acham de eu seguir essa outra igreja, essa outra religião. Deixa eu ir lá perguntar para eles o que eles acham de eu deixar de adorar Francisco, o Papa, e deixar de adorar o fulano de tal, deixar de estar lá na religião, né, na denominação evangélica, e agora me tornar um cristão de verdade, genuíno, deixar de ser evangélico e me tornar um servo de Cristo, me tornar um cristão. Deixa eu ver o que eles acham, deixa eu ver o status, deixa eu ver o que eles vão pensar de mim, porque dependendo do que eles pensar de mim, eu não posso fazer isso. Imagine você, Jesus, se a minha família me abandonar, como é que eu vou fazer? Os 4 não entenderam o chamado de Jesus. Talvez você pode até não entender também, mas eu entendo, e é por isso que eu estou aqui.
Não ameis o mundo, nem nada que no mundo há, porque quem ama os sistemas do mundo, o amor do Pai não está nele. Cristianismo, budismo, legalismo, espiritismo, ecumenismo, catolicismo, protestantismo, farisaísmo, estisismo, até reumatismo denotam sistemas do mundo. Aqui são apenas alguns, todos terminando com ismo. Inclusive reumatismo, são tudo sistema do mundo. Todos eles te afastam, infelizmente, todos eles te afastam da presença do Eterno. Você sabia que a palavra religare, a palavra religião, que vem do latim, religare, significa religar, tornar a ligar o homem a Deus. Ligar novamente o homem a Deus. Você sabe o que significa religare? Ligar novamente o homem a Deus. Você sabe o que significa política? Política é ajuda aos pobres. Você sabe quem é que mais rouba dos pobres? É os políticos. São os que mais massacram os pobres. Que coerência, né? Você sabe quem é que mais desliga o homem de Deus, que mais afasta o homem de Deus? É o religar, é a religião. É quem mais afasta, é os ismos. É quem mais afasta os homens de Deus. Que coerência, né? Aqueles que eram para aproximar os homens de Deus são quem afasta. Aqueles que eram para ajudar os pobres são quem rouba dos pobres. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima aula.